Estamos de volta com o programa Coletiva, recebendo aqui hoje o professor Carlos Cotas e o chefe de jornalismo do TVO Jornal Segunda Edição, Wender Rodrigues. Neste momento, por ser em um ambiente controlado, não estamos usando máscaras, mas a recomendação de toda a equipe e de todo mundo que está em casa é para que façam o uso da máscara. Então, nós vamos seguir agora com as nossas perguntas. Em crises dessa magnitude, é muito comum que o governo federal ou o governo estadual busquem ajudar as empresas nessa retomada e até para passar por esse momento de economia. Como que as empresas devem agir para passar por tudo isso? Andei pensando muito sobre isso ultimamente, né? Por exemplo, eu acho que muitas empresas vão ter que começar a repensar a forma como elas vendem. Muitas empresas hoje estão buscando venda direta, tentando não passar pelo varejo, né? E eu acho que a própria empresa que vende, que o canal de distribuição dela seja o varejo, ela vai ter que se repensar da forma como fazer. Esse é um ponto. Porque, por exemplo, eu acho que numa retomada, imaginando que a economia vá retomar lentamente, é difícil imaginar você vender grandes lotes, por exemplo. Então, a criação de um modelo flexível, que você possa vender em pequenos lotes para aquele varejista que não está capitalizado e que precisa repor o estoque dele, mas não pode comprar uma grande quantidade, quem tiver mais essa flexibilização, essa capacidade de ser flexível, ele vai estar à frente no processo. Se aquele empresário continuar a pensar a economia como era antes, em tentar fechar grandes negócios ou grandes volumes de venda, ele vai ter problemas para se adaptar a essa situação atual. Porque o cliente dele não está capitalizado também. Ele não está, mas o cliente também não está. Talvez seja realmente mais personalizar esse atendimento, né? Que já está vindo muito em alta. Né? No meu doutorado eu estudo um paradigma de produção chamado teoria das restrições. E uma das visões da teoria das restrições, inclusive, é o modelo de produção que funciona dentro da Riachuelo. A Riachuelo é, no Brasil, a empresa que melhor se adaptou a esse modelo. E ele sempre trata nessa ideia de lotes pequenos de venda. E se bateu muito, porque durante até a implantação da teoria, a criação da teoria, tudo, se brigava muito por essa ideia, assim, não, a gente não pode diminuir o lote de compra, de venda, por que não? Né? Então, conseguiu-se abrir essa mentalidade e perceber que essa flexibilização em lote em menores quantidades diminui o seu estoque de produto acabado, diminui o estoque de produto do seu cliente, você responde melhor ao seu cliente. E outra forma também, o varejo lá, ele perde muito mais dinheiro com uma venda não feita do que por uma promoção que ele faça. Então, por exemplo, ele compra um jogo de sapatos, aquele modelo saiu mais, as pessoas vão lá comprar aquele modelo e não tem mais. Então ele perdeu muito mais dinheiro com aquela venda que não foi realizada do que uma promoção que ele faça. Então, se ele tiver uma facilidade de reposição daquele estoque, quando ele percebe, esse produto tem uma venda grande e ele pode fazer a reposição rápida, porque ele liga para o fornecedor, me manda mais 5, me manda mais 7, alguma coisa assim, e com pouco capital de giro ele consegue se adaptar, entregar e conseguir vender. Porque por varejo essa venda não realizada, ela custa muito caro. E normalmente ela não aparece, porque como ela não entrou no sistema, a pessoa entrou na loja, não comprou e saiu, não teve custo, não teve venda, não teve faturamento, não teve nota fiscal, não teve nada. Isso é uma oportunidade perdida muito cara. Então o varejo vai precisar de uma reposição mais rápida e a indústria que tiver essa visão de ser mais flexível, atender aquela necessidade pequena, mais rápida para o varejo, vai dar condições para o varejo trabalhar melhor também. Hoje, professor, quais seriam as principais dicas de gestão empresarial para essas empresas que a gente sabe que estão passando por momentos bem difíceis? Né? Olha, tem várias linhas, mas assim, por exemplo, eu acho que nós estamos num momento tão complicado que eu acho assim, é o momento de você gerenciar duas coisas, né? Vamos pensar na gestão da empresa como um todo, mas vamos pensar um pouquinho no momento. Nós estamos num momento de gerenciar a reputação, sabe? Você vê as grandes empresas estão fazendo ações em vez de gastar dinheiro com marketing, com propaganda, estão fazendo um marketing positivo, né? O Itaú doou 1 bilhão e poucos milhões de reais para o SUS, a Ambev junto com o Gerdau construíram um hospital lá em São Paulo, a Ambev está fazendo álcool gel, eu estou falando das grandes, mas tem muitas pequenas que estão fazendo coisas similares. Então acho que é um momento de construção de reputação, porque essa imagem vai valer muito lá na frente. Né? Esse é um ponto. Na parte de gestão, eu acho que também
você vai precisar aprender a lidar com essa insegurança que nós temos hoje. Vamos pensar assim, como é que a gente vai se livrar de fato dessa Covid? Com uma vacina. E essa vacina vai demorar 1 ano, 1 ano e meio para aparecer. Com sorte, talvez 7 meses, alguma coisa assim. Então, o teu funcionário e você mesmo, ele vai estar o tempo todo correndo risco. E se você pensar na taxa de hospitalização, por exemplo, você pode perder 20%. Se você tiver um funcionário contaminado, você pode em 15 dias perder 20% da sua força de trabalho, que vai estar afastado. E mais para frente depois. Então, o empresário vai ter que cuidar muito mais desse processo de cuidado do funcionário, de observar o que está acontecendo, ficar muito mais atento, EPIs, controle de higienização. E algumas coisas que eu andei pensando também, por exemplo, você já analisou assim, existem normas técnicas para você colocar a quantidade de vasos sanitários dentro de uma determinada área. Então, aquela área ali, tantos metros quadrados, vai ter tantas pessoas, consequentemente tem tantos vasos sanitários. Mas pia para lavar a mão. Né? Se você imaginar que metade, por exemplo, na nossa escola, metade dos nossos alunos vai lavar a mão 2 vezes mais do que ele lava normalmente, vai ter um congestionamento de pia. Né? Então, dentro das indústrias, eu acho, das empresas, qualquer empresa do comércio, etc., você vai ter que ter um sistema de higienização, de facilitação da higienização, tanto principalmente para esse próximo ano, esses próximos, sei lá, 15 meses, alguma coisa assim, tanto para o funcionário como para o cliente, para ele entrar e se sentir seguro. E o funcionário também estiver seguro e você puder minimizar a probabilidade dele se infectar. Nessa questão do impacto ainda, professor, quem está sentindo mais? São as grandes empresas ou as empresas de pequeno porte que têm ali um baixo capital? Pequena sempre. É que nem se comparar quem está sofrendo mais, pessoas com alta renda ou baixa renda. A pequena sempre sofre, porque... E o que é um absurdo também, de certa forma, porque... A pequena empresa é o grande gerador de riqueza do país. Quando a gente olha em riqueza, você fala uma empresa grande que já ganha muito dinheiro, vende muito, tem uma grande lucratividade, uma empresa altamente automatizada, mas a pequena empresa ela distribui isso. Né? A grande empresa ela dá dinheiro para os seus acionistas, aquela coisa toda. Você põe uma fábrica de celulose, por exemplo, gigantesca, ganhando fortunas, mas quem enriquece de fato ali no fundo é o acionista, né? A pequena empresa ela distribui melhor isso. Então ela precisa ser melhor tratada, que ela vai sentir muito e ela precisa de ser muito bem apoiada nisso. O senhor comentou um pouco antes que as medidas do governo federal ainda não são suficientes. Na sua visão, aonde está o erro e o que pode vir, deveria vir por aí? Olha, eu acho que o governo tem que correr muito com essa ideia do cadastro, sabe? Ele pode ser feito ao longo do tempo, porque esse problema vai persistir, então o cadastro tem que andar. Uma coisa que eu estava conversando ontem com o professor Rodrigo Bertolozzi, nosso colega aqui, meu colega, o governo podia fazer uma coisa muito simples, que é, por exemplo, estender o simples. Que, na verdade, o simples virou um simplexo. Seria a modalidade de a modalidade de tributação. De empresas, né? Então, por exemplo, hoje o limite é 4.800.000. E a gente houve casos, por exemplo, de empresa que chega a 4.800.000 reais de faturamento, e aí, se ela sair, ela vai ser penalizada entrando num outro regime tributário e pagando um mundo de imposto. Aí o sujeito pega o filho dele, dá uma firma, coloca uma firma no nome do filho, dá o mesmo endereço, tal, e começa a faturar para não perder o simples. Essa história a gente ouve muito, né? Assim, não vou afirmar quem faz, quem não faz, mas isso é muito comum. Porque você está penalizando o cara que está aumentando. E nesse momento, você precisando ajudar e a gente pensar numa reforma tributária é uma coisa muito complicada, eu acho que simplesmente voltar ao simples a ser mais simples, deixar de ser simplexo, né? E aumentar a quantidade de empresas que podem entrar nele para simplificar o processo de imposto, agilizar e reduzir a carga tributária, seria muito útil e seria muito mais fácil do que brigar por uma reforma tributária no Congresso. É uma ação que poderia ser feita e ajudaria muito. Agora, a ajuda da renda das pessoas vai precisar mesmo também. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Esse apoio financeiro que está sendo dado a trabalhadores informais, a famílias carentes, que está sendo proposto pelo governo federal, é o mais acertado no momento? Sim, sim. Até porque, se a gente fala assim, para proteger a economia, essas pessoas precisam ter dinheiro para consumir. Né? Então, talvez um ponto mais, eu diria assim, um ponto principal do processo de socorro.
Mas o apoio às empresas é importante, com certeza, nessa geração de empregos. Mas né? visualizando isso, né? O que essa empresa vai enfrentar lá na frente? Então, vai enfrentar uma tributação pesada e ela não tendo margem de lucro, ela retomando, vendendo pouco, com custo fixo alto dos funcionários. Então, então vamos ampliar o simples para reduzir a carga tributária dessa pequena, média empresa, para que ela ganhe fôlego e consiga andar, né? É uma atitude que poderia ajudar muito. Sobre esse apoio do governo, professor, a gente teve muitas mudanças em regras trabalhistas. Quais foram essas medidas e, de fato, o que ela vai gerar de benefício tanto para a empresa quanto para o trabalhador? Olha, vai dar uma segurança melhor para a empresa, o trabalhador também dele não perder o emprego, dele se manter. Mas uma crítica que eu estou fazendo e que muita gente um pouquinho mais chata do que eu estão fazendo também, é que nós estamos penalizando muito o profissional da iniciativa privada, mas o funcionarismo público não está sendo penalizado, né? Quer dizer, ele não tá colaborando. O governo federal, por exemplo, salários médios do governo federal é quase 2 vezes, 95%, quase 2 vezes o salário do mesmo profissional na iniciativa privada. E você não vê nenhum programa de redução de salários, inclusive para dar mais recursos para o governo para poder ajudar. Você vê um sacrifício muito grande no setor privado, reduz o salário das pessoas, faz suspensão de contrato de trabalho, aquela coisa toda, ajudar a empresa, mas no funcionalismo público você não vê. Inclusive, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deu aumento para os funcionários nesse momento, do Estado, né? Então, é uma coisa que alguém, em algum momento, vai ter que lidar com esse abacaxi. E a gente sabe que precisa um pouco de coragem para fazer isso, porque o poder político dos funcionários públicos, principalmente os federais, é muito forte. Quem está no financiamento deve aproveitar essas ofertas dos bancos de prorrogar um pouco para essas prorrogar, parcelas? sim, desde que não tenha custo, né? Um problema sério do Brasil é a alta concentração do setor bancário, né? De cada R$10 que circula na economia normal, vamos chamar assim, do varejo, 8 passam por 5 bancos. Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil e Santander. Né? Então, ou seja, é uma coisa quase que cartelizada, eles não têm competição, então aí os juros vão lá em cima. Né? Eles não precisam baixar muitas coisas, muitos custos, porque tem pouca competição. Essas fintechs que estão surgindo estão ajudando nesse aspecto, mas ainda é muito pequeno. Precisaria ter uma regulagem, o governo entrando e apertando, facilitando, por exemplo, a entrada de bancos estrangeiros, para poder aumentar essa competição e baixar esses juros. Porque eu vi muito banco também dando condições de você postergar empréstimos, mas também aumentando a carga de juros, porque ele está percebendo um risco de inadimplência maior, então ele joga ali um risco de inadimplência maior e o empréstimo fica mais caro. Eu falei, isso aí também não adianta, né? Eu recebi uma oferta dessa, eu falei, não dá, né? Em que momento, professor, as empresas devem procurar essa ajuda dos bancos? Olha, eu acho que a empresa tem que buscar várias formas, inclusive, por exemplo, formas cooperativas, né? Por exemplo, cooperativas de crédito. E não pode, na minha opinião, primeiro tem que buscar fontes do governo, porque elas têm um custo mais baixo. Não conseguindo isso, tem que ir no banco, no sistema cooperativo e conseguir. E fugir de processos de financeiras, porque as financeiras elas trabalham com valores muito maiores, o risco delas também são muito maiores. Né? Então, deve fugir de financeiras e buscar essas questões com bancos, etc. Mas olhar muito criteriosamente para os juros, porque eu vejo muito empresário não olha para isso e ele deixa muito dinheiro nas financeiras, deixa quase que o lucro dele inteiro. Quais são outras medidas do governo federal que você analisa como positivas e quais não surtiram efeitos? Olha, eu acho que todas vão surtir um efeito de alguma forma devido à crise, o tamanho da crise que a gente vive, né? Então, é difícil falar assim, essa não vai surtir efeito. Mas eu acho que tem muita coisa que podia ser ampliada, aquilo que eu falei do Simples, né? O cartão BNDES, que é uma coisa que eu esqueci de comentar aquela hora, era uma estrutura que foi desenvolvida, que as empresas podiam, com um simples cartão de crédito, fazer compras fáceis e financiadas, a juros baixos do BNDES. Na verdade, não era tão baixo, era 1% de juro ao mês. Mas era um processo de você obter crédito sem muita burocracia e direto acessando um banco que cobra pouco por esse dinheiro.
Então, na minha, um projeto que tinha que ser retomado rapidamente. Né? Ele já está lá, ele já existe, a estrutura está lá, o sistema de gerenciamento está lá, coloca uma verba para aquilo e facilita o acesso das empresas a esse cartão e ativa o processo, porque ele vai poderia ajudar muito as empresas a começarem a comprar matéria-prima, principalmente nesse momento inicial. Você está com pouco recurso, você consegue financiar um pouco dessa matéria-prima, ou até de máquinas novas para melhoria, né? Usando esse tipo de recurso. Então, são ferramentas que estão disponíveis já e que precisam ser, eu acho que rapidamente elas voltam a funcionar. O que esse cartão oferece, professor? Detalhe um pouco mais para a gente. O cartão BNDES é assim, depois ele virou um pouco mais de giro, mas o que ele foi criado? O BNDES é um banco que foi criado para financiamento da indústria. Então, para facilitar a indústria que vende bem de capital, que vende máquinas e equipamentos, e para a empresa que quer comprar uma máquina, um equipamento, alguma coisa assim, ele pode usar esse cartão, que é um cartão de crédito, e falar, eu vou comprar essa máquina de costura e vou pagar pelo cartão BNDES. Então ele vai lá, compra e paga em 20 vezes, 30 vezes, com juros de 1%. Aí o fabricante da máquina recebe aquele dinheiro integralmente, financiado pelo BNDES. À vista. À vista. E o comprador da máquina vai pagá-la com um financiamento bem interessante. E aí, como ele tem uma linha de crédito, se ele precisar de uma nova máquina amanhã, ele não precisa ir no banco, negociar, pedir, conversar, alguma coisa assim. Ele vai lá, usa o cartão de novo e faz outra compra. Entendeu? Compra outro material, outro equipamento, assim por diante. São então, medidas ele é assim muito mais rápidas e mais simples, né, que a gente precisa, né? Ele é muito útil e está lá. Eu não sei como é que está a utilização dele. A última vez que eu conversei sobre ele, estava uma dificuldade de crédito, que tinha que ter garantia, em função de todo o processo da crise econômica que nós passamos antes, né? Mas eu acho que agora é uma ferramenta que está fácil de ser operacionalizada. Muito fácil. Professor, e quanto ao governo estadual, qual a sua avaliação nessa área de apoio aos empreendedores e também às famílias desamparadas? Olha, hoje os estados estão muito oscilantes, né? Tem estados que estão fazendo bons trabalhos, outros estão mais rebeldes. É difícil dizer. Acho que aqui em São Paulo o estado está fazendo um bom trabalho, mas é importante que a gente também explique para as pessoas o que é o Brasil. O Brasil, assim, os estados não têm, por exemplo, autonomia de crédito, eles não podem se endividar por lei. E os governadores, eles são extremamente limitados. O governador é limitado e o prefeito é mais limitado ainda. Né? Então, assim, são duas entidades que são muito dependentes do governo federal. O Brasil, eu sempre gosto de contar a diferença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são aquelas pequenas colônias que se formaram na Zona Leste, que depois se uniram e formaram os Estados Unidos da América. Porque cada estado era um estado de fato, não era uma província. Nós aqui somos províncias, né? Não somos estado. E o Brasil foi ao contrário. O Brasil era um reinado enorme que foi subdividido em estados que foram subdivididos em cidades. Uhum. Só que o poder é o poder central. Né? Toda a legislação dos Estados Unidos, a legislação penal muda por estado, a legislação tributária muda por estado, a legislação ambiental muda muito por estado também. Então, o governador de estado nos Estados Unidos ele tem muito mais autonomia de trabalho que o nosso aqui. E o prefeito nos Estados Unidos, muito mais ainda. Por exemplo, a polícia americana, ela responde ao prefeito. Uhum. Não ao governador, nem ao presidente, responde ao prefeito. O problema policial ali é a responsabilidade do prefeito. E ele tem os recursos, os impostos dele para ele gerenciar e trabalhar. Então, a população pode ir lá e brigar com o prefeito que ele não está fazendo uma coisa, porque ele tem recursos e ele tem ações que ele pode fazer ou deixou de fazer. Aqui é o contrário, né? Aqui tudo a gente depende do governo federal. Os estados têm ficam com uma parcela muito pequena dos impostos, 70%, mais ou menos assim, de forma grosseira, 70% do governo federal, 25% do estado, 5% dos municípios. Então, o prefeito, por exemplo, é um sujeito que sofre, porque se é um cara assim, muito idealista, quer fazer muita coisa, quando ele entra assim, e vê o quanto de dinheiro que ele tem para fazer alguma coisa, ele vai ver que não tem nada. Está tudo travado por legislação e o recurso que ele tem, ele não consegue usar. Ele tem que ir lá pedir dinheiro para o Estado, tem que pedir dinheiro para o governo federal. É tudo travado. A legislação é travada, a nossa legislação de trânsito é federal, trabalhista é federal. Então, se o governo federal não tiver uma sincronia melhor, fica difícil das coisas acontecerem. Porque nós somos uma cadeia muito dependente do poder central, que isso aí é herança do império ainda, né? Um poder central
forte, concentrado, né? E o Brasil, como um país tão grande, se houvesse essa distribuição melhor, talvez poderia dar mais efeito. E até democraticamente, porque as pessoas iam cobrar mais do governador e do prefeito, dos vereadores, porque eles sabem que eles têm mais ações, têm mais condições de trabalhar. Seria muito melhor para o país se fosse assim. A ideia do novo pacto federativo, que foi dito pelo Guedes, é a ideia de mudar essa estrutura, né? Quer dizer, transformar, dar um pouquinho mais de equilíbrio, tanto de responsabilidade como de recursos. Mas essa é uma tarefa difícil de fazer num país que já se acostumou com tudo isso e tem uma série de conjuntos e de regras que já funcionam, né? Então, o governo federal vai abrir mão de recursos para deixar esses recursos para os estados, ou seja, ele vai reduzir impostos federais para deixar impostos estaduais arrecadarem mais. Será que ele vai ter essa coragem? Não. Será que não vai fazer? Falando da economia, o Banco Mundial ele projeta uma queda forte da atividade da América Latina agora em 2020. Sim. Só que já uma recuperação em 2021. É possível mesmo essa previsão? A gente já pode ver com bons olhos 2021? Eu acho que sim, mas talvez não tanto quanto a gente imagina, né? Porque o Brasil, a expectativa é de crescer 3% no ano que vem. E sempre assim, todo começo de ano é sempre de otimismo, sabe? O pessoal, 3%, 4%. Só que é importante, assim, o Brasil, ele sempre vai crescer nessa faixa, justamente por essas questões. O empresariado brasileiro, a sociedade brasileira precisa carregar uma mochila de pedra nas costas. Então, se você pegar o PIB brasileiro dos últimos 30 anos, se você pegar a média, vai dar isso, 2,5%, 3%. Tivemos momentos de 7%, tivemos momentos de 5%, mas também tivemos momentos... Então, na média, é isso aí, 3%, 4%, chorando, né? Por que isso? Porque nós temos uma mochila pesada para carregar. E você vê que o crescimento dos Estados Unidos é maior do que isso, da China, então, nem se fala, porque o cara lá tem uma pochetinha. A carga tributária chinesa geral é 13% do PIB, aqui é 39% na China. Então, é difícil a gente imaginar um Brasil de longo prazo sem essas reformas e sem facilitar a vida do empresariado. E sem investimento em tecnologia, que é a coisa mais importante, na minha opinião. Bom, professor, o que a gente mais espera é que este momento todo passe, né, que esse isolamento social termine, para a gente retomar a nossa vida normal. Então, além da nossa preocupação hoje com a saúde, a gente tem muita preocupação quanto à economia, que é o tema do coletivo de hoje, é sobre isso que estamos falando. Mas já é possível, professor, começar a pensar num pós-crise, o empresariado de hoje? E como esse empresariado deve se preparar, pode se preparar para enfrentar tanto esse momento atual quanto o momento futuro? Tem que mudar a tecnologia a forma dele ver o negócio, né? Porque os negócios vão mudar, principalmente no curto prazo. No longo prazo, nem tanto, porque imagina a economia voltando a uma situação convencional, você pode pensar em aumentar o lote de venda, aquela coisa toda, talvez até mude. Mas na situação de curto e médio prazo, vai mudar a forma de comprar das pessoas, vai mudar a forma de comprar das empresas. Então ele vai ter que se adaptar ao modelo de negócio para isso, né? Vai ter que estudar mais, na minha opinião. A Unifev está fazendo um trabalho bonito, que ela está desenvolvendo alguns materiais de apoio aos empresários, junto com a Associação Comercial, fazendo um trabalho bem bonito, que inclusive esse trabalho está sendo ampliado mais para frente. Eu tenho ouvido informações, tem umas coisas muito bonitas que a Unifev está fazendo para ajudar o empresariado local nesse aspecto, né, de formação, de informação, de treinamento. Então, eu vejo uns projetos muito bonitos que vão surgir aqui, que vocês vão poder noticiar em breve, né? A Unifev está preparando uma campanha, né, de apoio a esses empresários, de conscientização, para que as pessoas realmente comprem, né, do vizinho, do comércio local, realmente. Esse é um ponto importantíssimo, a compra local, né? É importantíssimo, porque nós todos aqui, eu sempre falo, a palavra-chave nesse momento é cooperação. Sabe, você tem que cooperar com um cara que tem um mercadinho na sua rua, e ele vai cooperar com você porque ele vai ter o produto dele e vai tentar te ajudar. E a Unifev, como uma instituição de ensino, ela também prevê, né, professor, investir em formação para o empresário. Sim. Não é isso com essa campanha? Porque realmente é isso que esse novo momento exige, né? São novos tempos, novos comportamentos, novas medidas de gestão, não é isso? Sim, novos modelos de gestão, né? Isso. Aquele modelo de você fabricar, vender em grandes lotes, distribuidores, eu acho que ele está acabando. A própria evolução tecnológica já estava mudando isso, né? Muitas fábricas têm sua própria loja virtual. Então, eu vejo assim, isso vai dar uma acelerada, porque a necessidade de inovação e de mudança do processo nessa retomada vai ser muito forte.
Você não pensa assim, essa transformação vai acontecer em 5 anos. Não, vai ter que acontecer em 10 meses, 12 meses. Vai ser muito rápido e realmente esse apoio colabora, né? Pode ajudar bastante, né? Sim, até para ele ter acesso a informações, coisas que ele nunca imaginou que existisse, né? Que não foi treinado para isso, ele não conseguia visualizar. É só lembrar do Brasil pré-Collor, né? Quando a gente não tinha, quando o Japão já fazia gestão da qualidade, controle estatístico de qualidade, o Brasil não tinha nada disso. Os funcionários brasileiros, os empresários brasileiros naquele mundo fechado do regime militar não tinham informação do que estava acontecendo. Aí quando abre, vem produtos importados, tudo quanto é lado, muito mais barato, maior qualidade, o pessoal fala, o que está acontecendo? Aí foram descobrir que tinha técnicas de gestão, com controle estatístico, né, o sistema Toyota, de produção enxuta. Aí foram descobrir que essas coisas existiam. Então a gente precisa abrir esse horizonte para os empresários, para eles não dizer aprenderem, mas para eles conhecerem novas opções e eles avaliarem se essas novas opções são boas para eles ou não. Professor, nós sabemos que o vírus surgiu na China e há muita polêmica e muitas pessoas mesmo questionam até os hábitos, né, alimentares e os hábitos de vida dos chineses. O senhor acha que por conta do vírus ter surgido lá, essa questão dos hábitos, pode haver uma retaliação econômica ao país do restante do mundo? Nenhuma. A China é a fábrica do mundo, ela é 16% do PIB mundial. Ou seja, qualquer soluço que aconteça com a China acontece com o mundo, né? Então, a retaliação... E, aliás, eu acho assim, o que move o mundo são interesses, né? Sim. Nessa guerra política polarizada, eu ouço umas coisas assim sensacionais, né? Uma pessoa falou para mim outro dia, reclamando do sistema comunista da China, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, se em algum momento você viu os Estados Unidos quererem impor a democracia na China? Em algum momento você viu? Você está reclamando aqui que lá é comunista, tal, etc. Mas você já viu os Estados Unidos com todo o poder bélico que eles têm, com todo esse negócio de querer levar a democracia para o mundo, líderes do mundo livre, você já viu impor alguma coisa? Não, porque o interesse para eles é que aquilo lá continue do jeito que está, fornecendo produtos baratos para eles. Né? Então, assim, o mundo é movido por interesses. E eu acho que os interesses não mudaram. Com o final da crise, talvez agora eles mudem um pouquinho em função de necessidades mais urgentes, mas os interesses, de forma geral, eles não mudaram, continuam os mesmos. Né? E ainda falando da China, a OMS já anunciou alguma medida quanto às feiras lá no país? Esse a gente sabe que o vírus surgiu de uma feira, né? Será que isso vai mudar lá? Porque a gente sabe que é muito comum lá. Você sabe que eu estive nessa cidade, né? Nessa região, em 2010, eu acho. Estive lá, acho que eu passei em Colômbia. Mas foi o sanduíche mais apimentado que eu comi na minha vida. Eu comi um sanduíche de frango lá, que a primeira mordida saiu lágrimas, assim, tanto... Eu me esqueço disso aí. Eu acho um erro muito grande a gente falar essa cobrança sobre a China, tudo bem que aconteceu lá, porque, assim, em 2012 nós tivemos a MERS, que era uma outra síndrome respiratória, só que ME de Middle East, né? Oriente Médio. E surgiu em camelos. E ela não se espalhou como a Covid está se espalhando, né? E a gente vai ver, provavelmente vai ver novos vírus de outros lugares. Por exemplo, a própria gripe espanhola, depois eu entro um pouco nisso, mas, por exemplo, nós estamos devastando parte da Amazônia, levando gado para lá. O que acontece se, de repente, um vírus que está circulando entre macacos, que está circulando entre outras aves, os outros animais da Amazônia, livremente ali, porque ninguém entra lá, esse vírus sofre uma mutação e trabalha no gado, e depois sofre uma mutação e ataca o Brasil? Aí vai ser o quê? Nós vamos passar esse vírus para o resto do mundo? Vai ser o quê? O vírus brasileiro? Não vai ser mais vírus chinês? Então, assim, o mundo está ficando assim. Até os anos 70, a gripe espanhola foi em 1920. Né? Nós temos 100 anos de diferença. A gripe espanhola se espalhou por causa da Primeira Guerra Mundial, soldados entrincheirados, grande concentração de pessoas. Mas depois você teve um espalhamento das pessoas, voltaram à vida normal, separadas. O Brasil, hoje nós temos 80% da população dentro do mundo urbano e 20% no rural. No final dos anos 70, nós chegamos aos 50-50. Antes desse período, nós éramos muito mais rurais, as populações estavam muito espalhadas e a população era muito menor. Se a gente pensar Votuporanga 50 anos atrás, ela terminava em ruas que hoje você passa com uma facilidade tremenda, né? Você olha,
tá, 50 é muita coisa que eu não vou lembrar, mas pega lá 30 anos atrás, tem rua que você passa hoje continuamente, que ela não existia. Né? Então, o mundo de lá para cá, ele aumentou de 3 bilhões de pessoas para 7, houve uma concentração absurda e houve uma troca muito grande de mercadorias e serviços. Então, qualquer vírus que aparecer em qualquer lugar do mundo, ele tem uma chance muito grande de se espalhar. Entende? Esse vírus aconteceu lá porque os hábitos alimentares chineses são meio estranhos para nós, né? Porque os chineses passaram muita fome. Entre 1958 e 1960 e pouco, o Mao Tse-tung criou um negócio chamado Grande Salto Adiante, que era uma forma de expansão do socialismo para o comunismo. E ele sofreu muitas críticas de muitos técnicos, técnicos agrimensores, engenheiros agrônomos, né, os cientistas locais que estavam começando a criticar o comunismo e o socialismo chinês. E ele afastou esses caras. E deixou a produção com os companheiros ali. Né? Resultado, a produção agrícola da China fez isso aqui. E a estimativa hoje é que morreram 30 milhões de chineses em 3 anos de fome. É uma coisa que a gente não consegue imaginar, 30 milhões de pessoas morrerem de fome em 3 anos. Então, os hábitos alimentares lá na China, eles acabam sendo reflexos dessa necessidade de comer o que tem. O bom dia na China é: você já comeu hoje? Você não fala bom dia, como vai? Você já comeu hoje? Já vem desse período. Então, essa alimentação mais exótica lá, ela vai acabar mudando num jeito, porque hoje está mais fácil, as pessoas têm geladeira na China, então as coisas vão mudar. Mas nós vamos continuar tendo contato com o mundo silvestre em outras situações, que provavelmente nós vamos ter outro vírus de alguma outra forma vindo, talvez não com a violência desse, mas outros vão aparecer, como vieram. HN1, a MERS, vai aparecendo. E a gente não dá muita atenção para essas coisas, porque, por exemplo, quando o Brasil, lá nos anos 60, era mais rural, e os países também, a China era mais rural, outros países eram mais rurais, certas contaminações que provavelmente aconteciam com vírus nos limites da vida rural com a vida silvestre, não se espalhavam, porque as pessoas não estavam tão concentradas, tão próximas e não trocavam tanto de informação. Então, às vezes você via uma comunidade sofria muito, morria, você não ficava nem sabendo direito, nem entendia, e provavelmente às vezes era um vírus desse tipo que passou. Só que agora o mundo é assim, é hiperconectado. Tanto que quem que sofreu mais aqui? São Paulo, que é a principal cidade econômica que está conectada com a China, muitos profissionais indo e voltando. Manaus, que é uma cidade que lida com importação, também muitos profissionais indo e voltando. A parte do norte da Itália, também, a parte mais rica, mais industrial, também muito contato. Nova York, uma cidade cosmopolita, contato comercial. Então, essa é a característica dos tempos atuais. Bom, infelizmente o nosso Coletiva termina aqui. Hoje o assunto foi economia, que é um grande desafio aí para todos os empresários, a gente sabe, para as famílias brasileiras também. A gente espera ter colaborado. Professor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado, e eu queria deixar uma mensagem assim, que eu espero que o mundo mude dando mais valor à ciência e ao conhecimento do que se deu até hoje, né? Porque o que vai salvar a gente agora é a pesquisa, novas drogas, vacina, os imunologistas estudando o comportamento do vírus. Então, é isso que vai salvar nossas vidas. Eu espero que as pessoas acreditem um pouco mais na ciência. Eu queria citar Goethe na obra Fausto, Mefistófeles, o demônio, fala para Fausto assim: negue a razão e a ciência e ouça os espíritos falantes, que assim você será meu incondicionalmente. Né? Então, eu penso, espero que as pessoas valorizem o conhecimento, valorizem a ciência, a importância que ela tem na vida, no mundo, e que aquela aspirina que você compra na farmácia ali demorou muito para ser desenvolvida, sabe? O diclofenaco que você toma para poder tirar a inflamação demorou muito tempo, muito esforço para ser desenvolvido. O iPhone, que não foi inventado por Deus no 7º dia, né, nem o Android, que meus alunos acham, né, que no mito da criação era, primeiro fez a luz, então ela está no 7º dia, fez a internet, o iPhone, o Android e o Google. Né? Então, que ele não foi inventado também, foi muito trabalho de pesquisa e tecnologia, estudo e ciência, assim por diante. Então, espero que um legado desse período seja a valorização da ciência e do conhecimento. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês. O Coletiva fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até mais.